E aí, pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos falar hoje, pessoal, sobre gestão de projetos, sobre o nosso modelo de gerenciamento de projetos, tá? Esse é o nosso segundo e-book e nós vamos falar especialmente hoje sobre os stakeholders, sobre as partes interessadas no nosso projeto. Se eu estou gerenciando um projeto, é importante que eu conheça, que eu saiba quais são os interesses das partes que participam do nosso projeto, alguns de forma direta e outros de forma indireta. Eu tenho que conhecer quais são as influências, quais são os poderes dessas pessoas, quais são os interesses também, ok? Então vamos seguir aqui o passo a passo do nosso segundo e-book para que a gente consiga montar, após o 10º e-book, a gente consiga montar o nosso modelo de gerenciamento de projetos e que vocês possam aplicar aí nos projetos de vocês, logicamente colocando alguma peculiaridade de cada um dos projetos, fazendo alguns adendos a esse modelo. Bacana? Então, seguindo, nós vamos agora para os detalhes dos stakeholders. Vamos parte introdutória, né? Eu coloquei aqui o que nós vamos tratar, que são os stakeholders, são as partes interessadas, tá? Stakeholders vem do inglês e partes interessadas, a coisa mais natural do nosso português. Então vamos utilizar um template que vai possibilitar o lançamento de dados da relação poder e interesse desses stakeholders junto daquele projeto. Então nós vamos colocar esse template e nós vamos detalhar o passo a passo da alimentação dele e também sair explicando alguns pontos conceituais, algumas dicas importantes que vocês vão ter que ter para fazer esse gerenciamento, tá bom? Então vamos lá. Então primeira eu venho para a relação da identificação. Então vocês acompanham aí na tela de vocês, tá? Vai seguindo aí o nosso roteiro. O que são stakeholders ou partes interessadas, tá? Partes interessadas. Então, segundo o PMBOK, trata-se do indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto, programa ou portfólio. Certo? Veja só, pessoal, só um ponto aqui. Nós estamos falando aqui programa, projeto, portfólio. Isso vocês viram no e-book anterior, o conceito disso aqui, o que é um programa, o que é um projeto, o que é o portfólio, né? Então a gente, na nossa montagem também, a gente está sempre, vocês vão sempre precisar das informações anteriores, tá? Para formar aí o conhecimento. Certo? Então, nós precisamos de identificar inicialmente quem são esses stakeholders, já sabendo o que é os stakeholders, o que são as partes interessadas. As partes interessadas e os stakeholders são aqueles grupos de indivíduos ou organizações que se sintam afetados por alguma ação do projeto em si. Certo? Então, o que trata o gerenciamento das partes interessadas? O que é que trata esse gerenciamento? O que é que a gente trata? Tá? Ainda de acordo com o guia, o gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Analisar as expectativas das partes interessadas, seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o gerenciamento eficaz das partes interessadas nas decisões e na execução do projeto. Então, o gerenciamento das partes interessadas é isso, é você verificar quem é aquela parte interessada, fazer a identificação. Depois que fizer a identificação, eu vou verificar quais são as influências desse stakeholder dentro do nosso projeto, qual poder ele tem dentro do nosso projeto, quais são os interesses que ele tem dentro daquele nosso projeto. Então, será que ele é um stakeholder que pode afetar de forma a prejudicar o andamento do meu projeto? Será que ele é um stakeholder que possui alto poder e alto interesse? Então, ele vai fazer com que ele vai me ajudar
para fazer com que aquele meu projeto seja desenvolvido da melhor forma possível. Então são essas as identificações, é esse o gerenciamento que tem que ser feito nos stakeholders, certo? Como avaliar e registrar as influências das partes interessadas ou stakeholders? Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Como é que a gente vai fazer o registro dessas influências? Eu preciso dessa avaliação? Eu preciso desse registro? Lógico, eu preciso sim. Eu estou fazendo o gerenciamento do meu projeto. Eu tenho que avaliar aquele meu stakeholder, tenho que registrar principalmente, tá? Também porque a partir do registro eu sei qual é aquele comportamento daquele meu indivíduo, daquele meu grupo, daquele meu stakeholder. Então fica mais fácil de eu gerenciar, tá? Esse meu stakeholder. Então vamos lá. Então como é que eu vou avaliar? O ideal é que a empresa, PMO ou escritório de projetos, possua um documento de projeto que inclua essa identificação, essa avaliação e essa classificação das partes interessadas do projeto. Para isso, nós fizemos aqui no nosso modelo um template, tá? Que vai nos permitir fazer essa identificação, essa avaliação e essa classificação das partes interessadas, tá bom? Então vamos lá. Então já vou tratar aqui do modelo. Conceituei o que é stakeholder, coloquei a importância de se gerenciar o stakeholder e vou agora entregar um template, um modelo para que a gente consiga fazer isso que foi dito até aqui, tá bom? Então vamos lá. Como identificar as partes interessadas? Então como é que eu faço a identificação dessas partes interessadas? Para melhor entender quem são os stakeholders do seu projeto, é importante que a primeira ação seja feita um brainstorm. Faz um brainstorm com a sua equipe e a equipe de projeto vai idealizar, né, se existem outros stakeholders que eu não consiga enxergar de forma mais rápida agora. Começa a fazer a listagem dessas pessoas, desse grupo, desses indivíduos, e não precisa agora no início colocar a relação poder-interesse não. Faz somente a identificação das partes interessadas, das partes que o grupo que está lá fazendo o brainstorm identificou como parte interessada. Esse é o primeiro passo. Depois que fez o primeiro passo, aí para identificá-la, você pode fazer alguns questionamentos a esses stakeholders, a esses possíveis stakeholders que foram listados nessa lista. Quais são as perguntas? Aí se faz as seguintes perguntas, minimamente as seguintes perguntas. O indivíduo, grupo agrega valor ao projeto de alguma maneira? Então, faz esse questionamento. Os resultados do projeto, ele irá afetar de alguma forma, de algum modo, esse stakeholder? As decisões tomadas por esse indivíduo ou grupo, podem causar alterações no escopo do projeto? Esses que estão na lista, indivíduo ou grupo, definem ou interferem na composição do orçamento do projeto? Outro questionamento interessante. O indivíduo ou grupo que está listado, eles afetam o resultado alcançado pelo projeto? Então, outro questionamento bacana de ser feito, tá? Se tiver um sim para qualquer uma desses questionamentos, tá? Dê um sim para qualquer um desses questionamentos, aí fatalmente você já sabe que aquele é realmente um stakeholder do seu projeto. Ele realmente tem algum interesse no seu projeto, seja um interesse para ajudar, um autointeresse, tá? Ou seja um interesse para não querer que esse projeto seja desenvolvido, tá certo? Então essa é a primeira parte aqui da identificação. Depois que eu fiz a identificação, o que é que eu faço? Como é que eu vou tratar essas partes interessadas? Olha, fazendo a identificação, depois eu vou tratar essas partes interessadas. Após a identificação, é preciso se interar com os stakeholders sobre os seus objetivos na realização do projeto. Então, é fundamental que se avalie tanto os aspectos positivos, tá, quanto os aspectos negativos. Então, neste modelo, nós vamos utilizar essa relação de poder e interesse para definir o tratamento que tem que ser dado a cada grupo ali de stakeholders.
Então, acompanhando aí, para a gente fazer uma avaliação nessa relação matriz-poder, certo? Para se identificar de que forma eu vou tratar os stakeholders que já foram identificados, eu vou utilizar essa matriz poder e interesse, que eu vou baixar um pouco aqui para vocês já acompanharem. Então, tem uma relação de poder e interesse, certo? Eu tenho aquele grupo indivíduos, o indivíduo de stakeholders que vão ter pouco interesse no projeto, tá? Mas que vão ter pouco poder. Esses de pouco poder e pouco interesse vão ficar aqui nessa região verde. Eu vou ter aqueles indivíduos ou grupo que vão ter um alto interesse no meu projeto, mas que eles não têm tanto poder de decisão sobre o meu projeto. Vou ter também, e eles vão ficar nessa faixa amarela. Vou ter também aqueles indivíduos que possuem um alto poder no meu projeto, certo? Mas que eles possuem um baixo interesse. Então, eu tenho apenas que vão ficar nessa faixa azul e eu tenho que mantê-los satisfeitos. E eu vou ter aqueles indivíduos que possuem um alto poder e um alto interesse no meu projeto, certo? Esses são os que eu tenho que ter um gerenciamento ainda muito mais próximo. Então, pontuando todas elas aqui, as que ficam nessa relação de gerenciar com atenção são os stakeholders de alto interesse e de alto poder. Então, eles devem ser consultados, mantidos informados sobre os progressos e satisfeitos com o avanço do projeto. Então, é essa forma que eu tenho que tratar esse grupo de stakeholder que ficou nessa relação de alto poder e alto interesse. Os indivíduos que apresentam um baixo interesse e um alto poder, que vão ficar nessa faixa azul, eu tenho que mantê-los satisfeitos. Por quê? Porque eles possuem grande poder sobre o meu projeto, certo? Então, não posso demandá-los com excesso para que eu não perca o apoio. Eu não posso exigir muito dele, já que ele tem baixo interesse no meu projeto. Se eu continuar exigindo muito dele, tendo em vista que ele tem um baixo interesse, ele pode utilizar o seu poder para não desenvolver o projeto. Beleza? Eu tenho aquelas pessoas, e os que têm baixo poder e baixo interesse, eu estou na relação verde, eu tenho que monitorar uma possível mudança dessa relação poder e interesse. No amarelo aqui, que ele tem alto poder e baixo interesse, eles são bons em ideias de melhorias e devem ser mantidos informados e consultados regularmente. Geralmente, esses que têm alto interesse e pouco poder são aqueles que mais vão utilizar-se daquele projeto, né? Muitas vezes eles já utilizam-se de uma técnica ou algo específico, mas querem uma evolução, tá? Então, o conhecimento é como se o conhecimento do trato ele tem. Então, por isso que ele gera mais ideias para solucionar as coisas. Tá bom? Então, aí essa formatação aí de como eu tenho que tratar essas partes interessadas. Como é que eu vou fazer no meu template para fazer essa avaliação aqui? Então, vamos lá. Então, vou só mostrar para vocês aqui, já no nosso template da nossa planilha, tá? Que eu já tenho uma relação de dashboard aqui mostrando esse nível de importância do meu stakeholders, certo? Eu já tenho essa relação aqui, baseado nessas matrizes, matriz poder e interesse, e pode-se utilizar também a matriz influência, impacto, poder e interesse. Só que no nosso modelo a gente está utilizando essa matriz aqui de poder e interesse. Então, naquela relação, que eu tinha lá 4 relações, né? Azul, aqui, verde, amarelo e vermelho. Só que aí nesse modelo eu considerei que tanto o azul, o que era azul, como o amarelo, eles possuem ali uma relação mediana. Então vamos voltar para o nosso template e eu vou detalhar toda aquela planilha aqui, ó. Vocês vão acompanhar por aqui, tá bom?
Então vamos lá. Nosso modelo utilizará um template em planilha para registrar as partes interessadas e validar as relações poder-interesse. Então, abaixo a apresentação da planilha, que será detalhada em imagens na sequência. E esse exemplo que nós colocamos aqui foi o exemplo para dar mais objetividade à nossa planilha, para vocês compreenderem de forma mais fácil. O exemplo do projeto é do projeto de uma casa sustentável, certo? Então vamos lá, eu tenho um projeto da minha casa sustentável, já fiz lá anteriormente o meu brainstorm, já utilizei algumas técnicas lá e já identifiquei alguns dos meus stakeholders. Fiz a identificação dos meus stakeholders, aí vim aqui, ó, coloquei todos os meus stakeholders aqui. Inmetro, proprietários de escritório de projeto, prefeitura, fornecedor de tijolo ecológico, proprietário da residência, tá? Cooperativa de materiais recicláveis, e fiz tudo. Coloquei alguns itens de função, e-mail, telefone e identifiquei os meus stakeholders desse projeto, certo? Então aqui, ó, na minha coluna 1, o que é que eu vou ter? A identificação através de código, perfeito? Aqui eu vou ter na 2 um dashboard mostrando qual o nível de importância desse meu stakeholder, se ele vai ficar no vermelho, no verde ou no amarelo, certo? A identificação do stakeholder, que foi o que a gente já havia feito lá no brainstorm, identifiquei, coloquei a relação de função na minha coluna 4, na minha coluna 6, e-mail, e também na minha coluna 7, o telefone. Aí veja só, nós vamos nos deparar com alguns projetos também que eu não consigo fazer a identificação ali do e-mail, da função, do telefone, tá? Por exemplo, a gente tem a comunidade. A comunidade X tem interesse nesse projeto. Então, o que é que eu faço para melhorar essa comunicação, já que eu sei que ela é uma parte interessada? Aí eu pego um grupo de indivíduos que consiga representar essa população, essa comunidade. Então eu pego alguma entidade representativa e coloco. É interessante demais que se tenha, certo? Essas informações de função, e-mail, telefone, ok? Minimamente, na verdade. Então aqui tá só, o texto está só mostrando o que eu já falei para vocês, como é que se preenche cada uma dessas etapas. Bacana? Feita aquela primeira parte, aí eu chego e faço outras identificações. Vou mostrar também aqui na planilha para vocês. Essa é a mesma planilha. Nós fizemos naquela primeira parte a identificação do stakeholder, da função, o e-mail e o telefone. E agora eu venho e cadastro as responsabilidades, depois a expectativa, depois o poder no projeto, depois o interesse no projeto e depois o nível de engajamento, certo? Então é a mesma relação que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. O primeiro stakeholder que foi identificado aí foi o Inmetro. Qual a responsabilidade do Inmetro dentro desse meu projeto de casa sustentável? É certificar o projeto com selo ecológico de energia, certo? Essa é a responsabilidade desse stakeholder dentro do meu projeto. Quais são as expectativas para esse stakeholder? Para esse stakeholder dentro do meu projeto? A expectativa que a residência esteja de acordo com os requisitos do Inmetro para receber o selo da eficiência energética. Então o Inmetro vai lá fazer a certificação e ela espera que todas as exigências para se receber o selo estejam de acordo. Beleza? Então isso você vai fazer para todos os outros stakeholders. Todos os outros stakeholders vão ter responsabilidades dentro do seu projeto e vão ter expectativas, principalmente expectativas. Algumas responsabilidades você pode até não encontrar uma responsabilidade direta, certo? Mas você estuda um pouco o stakeholder que você vai ver que vai existir sim uma relação de responsabilidade. Tá bom? Voltando só para essa relação aqui do dashboard, que eu não detalhei para vocês, nesse 2 aqui, ó, no texto eu até coloquei aqui, ó. No 2 nós temos o dashboard,
no nível de importância para a parte interessada. Contudo, essa informação somente será gerada após o preenchimento das demais etapas que estamos a detalhar. Então, para se aparecer aqui amarelo, vermelho, verde, eu já tenho que ter outros pontos da planilha preenchida que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. É chegado o momento da avaliação mais estreita das partes interessadas frente ao projeto. A avaliação dessa matriz poder e interesse é feita neste momento, onde eu faço o preenchimento das colunas 10 e 11. Então, quando eu faço o preenchimento aqui das colunas 10 e 11, é quando eu passo a ter essas informações do dashboard, porque ele vai pegar essa relação que eu atribuí como 2 aqui, por exemplo, vai me pegar esse 2, vai pegar esse 2 e vai multiplicar aqui por 5, e eu vou, dentro de uma relação que eu coloquei lá, ele vai dizer que esse daqui teria que ficar amarelo, certo? Então, vamos lá. Quais são as opções? No 10 e no 11 eu tenho algumas opções de preenchimento. Eu posso preencher como muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. E quando eu vou fazendo os preenchimentos, aí ele vai fazendo a multiplicação e vai me dando o nível de importância nessa relação poder-interesse daquele meu stakeholder. Então, feito isso, nós seguimos aqui com a nossa planilha já para outro nível, certo? Essa coluna 12, ela vai ser preenchida um pouco mais lá na frente, quando a gente for falar sobre engajamento da equipe de projeto e dos stakeholders, tá bom? Então essa 12 aqui fica no stand-by para depois a gente fazer esse preenchimento. Depois que eu fiz esses preenchimentos, já fiz a relação do poder e interesse de cada um desses meus stakeholders. O que é que eu vou fazer? Eu vou vou colocar algum plano de ação para tornar aqueles stakeholders que possuem baixo interesse no meu projeto e possuem alto poder, principalmente, fazer com que eles tenham mais interesse no meu projeto. Então eu vou fazer algumas ações ali para eu conseguir gerenciar os desejos desses meus stakeholders, tá bom? Então vamos lá. Aí eu continuo com a mesma formulação, certo? Eu identifico quais são as possíveis reações daquele meu stakeholder. Por exemplo, qual o nosso primeiro stakeholder? Para esse exemplo, nós tínhamos o Inmetro, né? Qual a possível reação do Inmetro para essa minha casa, para essa minha residência? É não certificar a residência com o selo. Ele pode não certificar por algum motivo lá, certo? Quais são as ações para ganhar mais suporte? Para fazer com que isso não aconteça. Eu quero ganhar mais suporte do Inmetro e eu quero realmente que ele certifique. Então essa não certificação não é um desejo meu, certo? Então eu tenho que fazer alguma ação aqui para que o Inmetro me dê essa certificação. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar os requisitos do Inmetro, o que é que o Inmetro exige, né? E aplicar no projeto para que eu consiga atender todos os requisitos do Inmetro e ele tenha ali meio que uma obrigação de emitir esse meu certificado, certo? E ações para reduzir a resistência caso tenha resistência, certo? Então você lista também aqui algumas ações para reduzir essa resistência. Então aqui já é o gerenciamento das partes interessadas, certo? Aqui você já está fazendo o gerenciamento das partes interessadas, ok? Aqui no texto também está fazendo essas indicações de como você tem que fazer esse preenchimento. Tá? Pessoal, é isso. Nós temos que fazer a identificação lá dos stakeholders, fazer aquela relação do poder e interesse e montar um plano de ação para que eu consiga gerenciar os interesses dessas partes, certo? Dando mais ênfase, tratando de uma forma diferente cada tipo de stakeholder dentro da sua expectativa, dentro dessa sua relação poder-interesse.
Logicamente, aqueles que vão ter mais poder e mais interesse no meu projeto são aqueles que eu tenho que fazer um gerenciamento mais próximo, para que eu ganhe cada vez mais suporte deles, tá? E de um lado oposto, se eu tenho aqueles que são mais resistentes, possuem poder, mas possuem muita resistência nesse meu projeto, eu tenho que bolar ações também, tenho que desenvolver ações também para que eu consiga diminuir essa resistência desses meus stakeholders dentro daquele meu projeto, tá bom? Então isso é gerenciamento dos stakeholders, desde a sua identificação até o seu tratamento. Tá bom, pessoal? Valeu! Já no próximo e-book a gente já começa a tratar um pouco mais sobre o termo de abertura de projeto. Valeu! Tchau, pessoal!